Em um mundo onde o amor desafia todas as normas, conheça a história de Clarice, uma mulher de 42 anos, que se viu em um romance inesperado com seu afilhado de 22 anos. Prepare-se para uma jornada cheia de emoções, inseguranças e descobertas que vão fazer você repensar tudo sobre amor e felicidade. Fique conosco até o final e descubra como eles enfrentam as barreiras da sociedade em busca de um amor verdadeiro. Clarice sempre fora uma mulher forte e independente. Aos 42 anos, estava confortável com sua vida, apesar de ter perdido alguns sonhos ao longo do caminho. Sua casa, repleta de memórias e repleta de amor, tornou-se um refúgio tanto para ela quanto para seus amigos e familiares. Um dia, ao receber a visita de Luan, seu afilhado de 22 anos, tudo mudou. Luan, um jovem carismático e cheio de vida, trouxe consigo uma energia revigorante. Quando entrava na casa, a luz parecia brilhar um pouco mais. A conversa flui entre risadas e histórias compartilhadas, aquecendo o coração de Clarice de uma maneira que ela não esperava. Aquela visita seria apenas mais uma entre tantas, mas mal sabia ela que aquele dia marcaria o início de uma transformação em sua vida. Com o passar dos dias, Clarice sentia-se cada vez mais atraída por Luan. Era algo inesperado e confuso. A sintonia entre eles crescia a cada conversa, a cada olhar. Ele a fazia rir de maneira genuína, algo que tinha sido raro em sua vida aos 42 anos. As visitas de Luan tornaram-se frequentes e cada momento juntos parecia acelerar o coração de Clarice. Ela se lembrava de quando era jovem, da sensação indescritível de estar apaixonada. Era um sentimento ameaçador, mas de certa forma, delicioso. Até que chegou o dia em que Luan, mais próximo do que nunca, segurou a mão de Clarice e disse que ela era especial para ele. Aquele toque a fez sentir algo que não sentia há tempos, uma conexão profunda e inegável. Clarice sabia que tinha que enfrentar seus próprios sentimentos e o que isso significava para os dois. A tensão aumentava a cada encontro, mas Clarice hesitava. Ela sabia que era seu afilhado e que a sociedade poderia não ver com bons olhos o que estava se formando entre eles. Os pensamentos se embaraçavam na sua mente. O que as pessoas vão pensar? E se isso acabar mal? Mas a verdade é que quanto mais Luan estava com ela, mais seus medos se dissipavam. Era como se, ao lado dele, ela pudesse ser genuinamente quem sempre desejou ser. Uma noite, enquanto assistiam a um filme, Luan se aproximou e a abraçou. Clarice sentiu seu coração disparar, e não sabia mais como ignorar o que estava crescendo entre eles. Após muitos minutos de deliberação, finalmente se virou para ele, com um olhar cheio de sinceridade, perguntou: "O que nós somos realmente, Luan?" Luan olhou nos olhos com a intensidade de quem sabia exatamente o que sentia. Ele respirou fundo e, segurando sua mão com ternura, respondeu: "Clarice, eu só quero que você saiba que você é a mulher mais maravilhosa que já conheci. Sempre admirei você, mas o que sinto agora vai além. Não quero que isso acabe nunca." As palavras de Luan ecoaram na mente de Clarice enquanto uma onda de coragem a tomava. Finalmente, decidiu arriscar-se. Ela sabia que esses sentimentos eram reais e que devia atendê-los. O beijo que se seguiu foi como uma luz que iluminava tudo ao seu redor. Era o início de algo inexplicável, algo que desafiava normas, mas que também oferecia um tipo inédito de felicidade. O romance entre eles florescia na mais bela das complicações. Clarice agora compreendia que o amor não conhecia regras, e estava disposta a viver essa paixão com toda a intensidade. O beijo de Clarice e Luan marcou o início de uma nova fase em suas vidas. Para Clarice, tudo parecia um sonho do qual ela não queria acordar. Ficou envolvida em sentimentos intensos, misturando alegria e uma certa dose de preocupação. O que era real? Ela sabia que, ao avançar nesse novo relacionamento, deveria considerar as implicações de sua escolha. Eles estavam destinados a guardar esse segredo entre si, longe dos olhares críticos da sociedade. Decidiu que, para viver o que começara, seria preciso evitar qualquer julgamento. No dia seguinte, enquanto arrumava a casa, Clarice se pegou sorrindo ao lembrar do momento em que seus lábios se tocaram. A conexão era palpável e não conseguia parar de pensar em como as coisas mudaram rapidamente entre eles.
Naquela tarde, Luan ligou, propondo um encontro à noite. Clarice, animada e nervosa, ficou se perguntando como seria vê-lo novamente. Agora, suas interações não seriam mais as mesmas, e cada um iria para o encontro com um novo objetivo: descobrir o que aquele amor significava realmente para eles. Quando a noite finalmente chegou, Clarice se arrumou com carinho, escolhendo sua roupa favorita e penteando os cabelos com cuidado. Olhou-se no espelho e, pela primeira vez em muito tempo, admirou a mulher que se via refletida. Aquela mulher estava pronta para viver, para sentir e para amar. Ao abrir a porta, encontrou Luan com um sorriso largo. Ele trazia flores, uma gentil lembrança do momento especial que compartilhavam. A atmosfera era leve, e o jantar começou com sorrisos e conversas casuais, mas logo voltaram ao assunto que não saía de suas cabeças. Clarice perguntou diretamente a Luan: o que fazemos agora? Como podemos lidar com todos esses sentimentos? Luan, sem hesitar, tomou a mão dela e respondeu: eu quero estar com você. Não me importo com o que os outros vão pensar, apenas quero que você saiba que meus sentimentos são genuínos. Naquele instante, Clarice percebeu que não estava sozinha na incerteza. Eles estavam juntos nessa jornada, e isso a confortava profundamente. O medo de ser julgada ainda existia, mas estava disposta a enfrentar isso ao lado dele. Conforme o jantar avançava, Clarice e Luan trocaram olhares cúmplices e risadas como se o mundo ao seu redor não importasse. Eles falaram sobre sonhos, planos e a vida que desejavam, o que eram antes do beijo e o que eram agora, duas pessoas que, de alguma forma, se encontraram em um mar de incertezas. Clarice contou sobre seus medos e inseguranças, e Luan a escutou atentamente, segurando sua mão, mostrando que estava ali para apoiá-la. Ele a encorajou a não ter receio de se permitir viver esta nova experiência. Esses pequenos gestos de carinho, como um toque suave de suas mãos, faziam o coração de Clarice acelerar. A cena parecia um filme romântico, e naquele momento, ela decidiu que não havia nada mais especial do que aquilo, mesmo que fosse complicado. Após o jantar, decidiram dar um passeio sob a luz da lua. A brisa leve da noite envolveu ambos e, ao olharem as estrelas, a conversa fluiu naturalmente, criando um espaço seguro onde seus corações podiam se abrir. Ali, o mundo parecia um lugar melhor. Nos dias que se seguiram ao encontro, Clarice viveu um turbilhão emocional. A cada nova mensagem, a expectativa e o medo se entrelaçavam. As visitas de Luan tornaram-se a parte mais esperada de seus dias. Entretanto, havia um receio latente sobre como seus amigos e familiares reagiriam ao saber do relacionamento. Clarice sabia que a sociedade tinha seus padrões e frequentemente não aceitava o inesperado. Naqueles momentos de silêncio, ela se perguntava se Luan tinha consciência do risco, da decisão que tomavam juntos. Na próxima visita, enquanto Luan se acomodava no sofá, Clarice decidiu que precisava levantar essa questão. Com um tom sério, indagou: você realmente entende o que isso significa, Luan? Vivemos em um mundo que pode não acolher a nossa história. Luan olhou com sinceridade, e respondeu: sim, eu sei, mas quero você, Clarice. Não vou deixar o que os outros pensam governar o meu coração. O que estamos construindo, eu valorizo demais para deixar que acabemos por medo de opiniões. Essas palavras tocaram Clarice profundamente, e ela sentiu como se um peso tivesse sido retirado de suas costas. Ele acreditava no que sentiam, e assim, ela começou a acreditar também. Após o beijo que selou o início de um relacionamento inesperado e intenso, Clarice e Luan encontrarão-se em um turbilhão de emoções. Era como se os dois estivessem flutuando em uma nova realidade, onde sentimentos que eram antes escondidos, agora ganhavam forma e cor. Clarice percebeu que, após anos sentindo-se insegura sobre sua vida amorosa, finalmente poderia explorar sua verdadeira essência sem medo. Mas a euforia do momento também trazia incertezas. A grande pergunta pairava no ar: como lidariam com a repercussão desse amor? Em seus momentos a sós, Clarice e Luan conversavam abertamente sobre seus sentimentos, descartando qualquer receio que tentasse se infiltrar. A química entre eles era inegável, e mesmo as possíveis críticas externas pareciam mais distantes do que nunca quando estavam juntos.
A maravilhosa conexão que tinham se tornava cada vez mais forte a cada dia, e era nesse lugar de conforto emocional que Clarice se sentia renovada, mais jovem e viva. E assim, no calor de sua paixão recém-descoberta, os dois decidiram que nada os impediria de seguir em frente. Luan frequentava a casa de Clarice com mais frequência, e cada visita trazia um novo nível de intimidade entre eles. Um dia, enquanto cozinhavam juntos, a cozinha se encheu de risos e aromas deliciosos. Clarice estava sentindo uma alegria que não experimentava há anos, e Luan, ao seu lado, parecia ser um ingrediente secreto para sua felicidade. Durante aquele momento descontraído, ele a surpreendeu ao preparar um prato que ela adora. Seu gesto foi uma demonstração do carinho que estava crescendo a cada dia. Quando ela olhou para ele enquanto ele cozinhava, percebeu que não estava apenas apaixonada, estava vivendo uma experiência enriquecedora. As interações simples que antes pareciam comuns agora se tornavam memórias marcantes. Juntos, eles estavam criando não apenas um romance, mas uma amizade forte e uma compreensão verdadeira, cada um se tornando o melhor do outro. Em um instante, no entanto, um pensamento invadiu a mente de Clarice: e se as pessoas souberem disso? Essa incerteza injetou um pouco de ansiedade em seu coração, mas a alegria daquele momento rapidamente dissipou esse pensamento. O fim de semana seguinte trouxe uma nova oportunidade para Clarice e Luan se conhecerem melhor. Eles decidiram fazer uma pequena viagem para a praia, um destino que sempre trouxe paz e inspiração para a vida de Clarice. O cenário é perfeito, o som das ondas, a brisa suave e o pôr do sol como plano de fundo para um dia memorável. Naqueles instantes, longe das preocupações do cotidiano, ambos sentiram a profundidade do que estavam construindo juntos. Ao caminharem pela areia, de mãos dadas, a conexão entre eles se tornava mais afetuosa. Clarice olhou para Luan e viu não apenas um jovem bonito, mas alguém que entendia sua essência e a valorizava. Luan, sentindo a intensidade daquele momento, se virou para ela, a olhou nos olhos e disse: "Eu realmente quero conhecer cada parte sua, Clarice. Você é muito mais do que imagina." Esse desejo de se conectar ainda mais tocou o coração de Clarice. Naquele instante, ela entendeu que estava disposta a abrir-se para uma nova jornada, mesmo com todos os riscos que isso podia implicar. Enquanto os dias passavam, Clarice e Luan mergulhavam nesse novo capítulo de suas vidas como um casal. No entanto, a realidade começou a se infiltrar em seu conto de fadas. Clarice não conseguia deixar de lado o peso que sentia em relação ao que a sociedade poderia pensar. Então, em uma dessas noites, o tema não pôde ser evitado. Sentados no sofá sob a luz suave da sala, Clarice resolveu abrir seu coração. "Luan, eu não consigo parar de pensar no que as pessoas poderiam dizer sobre nós. Não quero que você sofra por causa desse relacionamento", revelou ela, a voz trêmula. Luan ouviu atentamente, com um olhar firme, respondeu: "Clarice, o que sentimos não deve ser mediado pelo que os outros pensam. Eu me importo com você, não com o que nossos relacionamentos podem significar para os outros." Aquelas palavras trouxeram um alívio momentâneo para Clarice, mas a dúvida ainda pairava em sua mente. Eles decidiram, então, que precisavam encontrar um equilíbrio, um jeito de proteger o que tinham enquanto ainda viviam de forma autêntica. Com esse novo entendimento, Clarice sentiu-se mais leve, como se uma leve brisa estivesse dissolvendo suas inseguranças, permitindo que ela respirasse profundamente mais uma vez. Com o passar dos dias, Clarice e Luan continuaram a explorar suas emoções em meio a essa nova relação. O entendimento que haviam construído sobre seus sentimentos os uniu mais, e, juntos, começaram a imaginar como seria viver um amor verdadeiro, sem as amarras das expectativas externas. No entanto, Clarice sabia que a sociedade poderia ser cruel, e a insegurança ainda a acompanhava. Em uma tarde ensolarada, enquanto tomavam café, ela decidiu tocar no assunto novamente. "E se a nossa história sair da nossa bolha?", perguntou Clarice, com um tom de preocupação. Luan, seguro, respondeu: "O que importa é que somos felizes juntos. Vamos encontrar uma forma de viver isso sem medo." As palavras dele acalentaram seu coração e, naquele momento, ela sentiu que, mesmo com os desafios, estavam prontos para enfrentar o que viesse.
Cada dia juntos tornava-se mais precioso e repleto de novas experiências, como se estivessem construindo um mundo só deles, longe das dúvidas e inseguranças. Na semana seguinte, Clarice decidiu que precisava de um espaço para refletir. Assim, planejou um final de semana em uma pequena pousada nas montanhas, um lugar onde pudessem se desligar do cotidiano e conversar abertamente sobre o futuro. Luan ficou entusiasmado com a ideia e, ao chegarem, um clima tranquilo envolvia o lugar. As montanhas, com sua beleza serena, proporcionando um panorama de paz que Clarice tanto precisava. Numa das noites, enquanto observavam o céu estrelado, Clarice revelou a Luan suas esperanças e temores. Eu quero viver tudo isso ao seu lado, mas não posso ignorar as consequências, você entende? Disse ela, buscando a resposta que seu coração tanto queria ouvir. Luan olhou nos olhos e disse que estava disposto a lutar por esse amor, independentemente de como os outros reagissem. As estrelas pareciam brilhar mais intensamente naquele momento, como se refletissem a determinação que crescia entre eles. Era um pacto silencioso, eles iriam viver a vida juntos a cada dia, desafiando qualquer tempestade que surgisse. Com o passar do tempo, Clarice e Luan se tornaram mais próximos e companheiros. Os encontros tornavam-se uma deliciosa rotina, cheia de risos e descobertas. Em um desses dias, Clarice preparou um jantar especial com o que havia aprendido a cozinhar com Luan. O local estava iluminado por velas e o aroma da comida preenchia o ar. Durante a refeição, Luan elogiou o esforço dela, deixando Clarice com um sorriso no rosto. Mas, em meio à felicidade, uma dúvida surgiu, e se ninguém aprovar, pensou ela. A conversa evoluiu para seus sonhos e metas pessoais. Luan, com seu jeito otimista, falou sobre a importância de viver o presente e deixar o futuro se desenrolar naturalmente. O amor é isso, Clarice. É aprendizado, é crescimento. Vamos nos apoiar e enfrentar isso juntos, ele disse. Aquela conversa ajudou Clarice a ver o quanto Luan era mais do que apenas um jovem. Ele era um parceiro e amigo, pronto para compartilhar não apenas a alegria, mas também os desafios do caminho. Aceitar isso a fazia sentir-se mais forte e confiante em suas escolhas. Com seu relacionamento se fortalecendo a cada dia, Clarice e Luan começaram a pensar em maneiras de integrar suas vidas de forma mais significativa. Eles conversaram sobre seus amigos e como poderiam introduzi-los à nova dinâmica que estavam vivendo. Clarice sentia um misto de excitação e nervosismo ao pensar em apresentar Luan a seus amigos mais próximos. Ela estava preocupada com como eles reagiriam e se a amizade se sustentaria quando fossem apresentados a essa nova etapa de sua vida. Em um encontro com algumas amigas, Clarice decidiu que era hora de ser honesta e compartilhar a verdade. Ao contar sobre Luan, percebeu que suas amigas reagiram com curiosidade e algum grau de compreensão. Ninguém parecia tão horrorizado quanto ela temia. Uma amiga até mencionou que a felicidade de alguém deveria ser a prioridade, independentemente das normas sociais. Isso fez Clarice repensar, talvez a verdadeira aceitação não viesse apenas dos outros, mas de sua própria disposição de viver o amor sem medos. Isso a encorajou a seguir em frente, não apenas como apaixonada, mas como uma mulher que se permitia viver o que era certo para ela. O amor é uma força poderosa que pode desafiar normas sociais e preconceitos. Quando nos permitimos viver nossos sentimentos genuínos, encontramos a verdadeira felicidade, independentemente das dificuldades que possam surgir. A autenticidade e a coragem para amar são fundamentais para vivermos plenamente. Agora que você conhece a história de Clarice e Luan, nos conte, que tipo de história você gostaria de ouvir a seguir? Queremos saber suas sugestões. Você acredita que o amor deve ser moldado pelas opiniões da sociedade ou devemos seguir nossos corações, mesmo quando é complicado? Como você lidaria com a situação de Clarice e Luan? Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder o próximo vídeo. Temos mais histórias emocionantes e reflexões profundas esperando por você.